Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sou o professor Pedro e vamos hoje bater um papo aqui sobre o direito empresarial, né? Dentro dessa aula de hoje eu vou conversar com vocês, um tema importantíssimo, um tema que eu pessoalmente gosto bastante, tá? Um tema chamado propriedade industrial, tá? É um tema um pouco, o nome parece meio estranho para vocês, né? Mas eu vou falar, já vou falar com vocês que é mais comum do que vocês pensam no dia a dia aí vocês acabam lidando com esse tema. Então, tema importantíssimo, um tema que vamos conversar agora e ao longo dessas aulas vamos bater um papo aqui ao longo dessas provavelmente serão umas 2, 3 aulas aí que vamos conversar. Tranquilo? Bom, sem mais delongas, né, vamos começar aqui a conversar sobre a propriedade industrial, né? Tema de grande importância, tema que vem aqui a nos auxiliar, tá? Bom, professor, o que é propriedade industrial, né? O que vem a ser tal tema, né? Um nome estranho, propriedade industrial. Veja, pessoal, quando eu falei que já está presente no seu dia a dia, é que está realmente presente no seu dia a dia. Trata-se do quê? Das invenções, das marcas, das patentes. Tudo isso faz parte do tema propriedade industrial, tá? Então, faz parte disso e é isso que vamos estudar aqui. Então, quando eu tenho uma marca, né? Pense em marcas de alto renome, né? Uma Coca-Cola, né? Uma Pepsi, se for o caso, Volkswagen ou algo assim. Trata-se de propriedade industrial ou até mesmo invenção. Eu acabo de inventar um novo produto, eu acabo de criar um novo produto e aí também faz parte da propriedade industrial. Ou até mesmo eu faço um desenho industrial, eu faço o melhor formato de um produto. Por exemplo, uma caneta, né? Pego essa caneta aqui e eu desenho ela de forma diferenciada, né? E aí eu consigo, nesse caso então, né, fazer esse novo desenho, também faz parte dessa propriedade industrial. E é isso que vamos estudar nessa aula. Tudo bem? Tema importante, tema para a OAB, né, tema para concurso e também, logicamente, para minha prova aí, para você que está estudando minha prova. Tudo bem? Começar, né? Sem mais delongas, vamos lá. Iniciamos aqui com o tema, né? Considerações gerais, né? Ó, o tema tá um pouco fora de formato, de foco aqui, mas tá dando certinho para ler, tá? Tá lá, ó. Propriedade industrial, assim tem a função de proteger alguns bens incorpóreos de titularidade do empresário, que também compõem o seu estabelecimento, garantindo-lhe o direito exclusivo à exploração econômica de tais bens. Os bens incorpóreos tutelados pelo direito industrial são os seguintes: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e a marca, né? Então veja, pessoal, professor, por que estamos estudando isso, afinal, né? Diga assim, né? Talvez eu dure vocês. Dentro do direito empresarial, por que estamos estudando isso? Não faz parte do direito civil? Mais ou menos, tá? A questão da propriedade industrial ela está ligada ao nosso empresário, porque são bens do empresário, né? Quando eu penso em bens do empresário, não é apenas a parte física, né? O imóvel, né? O carro da empresa, o caixa da empresa, também temos bens incorpóreos. Por exemplo, os clientes são bens incorpóreos. A marca, quando eu compro uma empresa, eu não estou comprando somente o estabelecimento, também compro a marca. Eu vou ver se aquela marca está sendo bem utilizada na sociedade. E se aquela empresa tem alguma invenção, algum desenho industrial, algum modelo de utilidade, ela também faz parte nesse caso. Então, cabe a ela. Então, dessa forma, a propriedade industrial vai proteger a propriedade, né, incorpórea do sujeito. Quando ele registrar lá, né, ele passa a ser dono daquele produto. Então veja bem, se eu criar uma marca aqui agora, nesse momento, uma marca bonita ou não, né, uma marca lá, né, se eu for lá registrar, eu sou dono daquela marca? Sim. Só eu posso utilizar aquela marca? Sim, lógico, salvo se eu autorizar outra pessoa a utilizar aquela marca. Então pense comigo lá, usei o exemplo aqui, Coca-Cola, né? Tá lá o desenho da Coca-Cola, aquela caligrafia bem desenhadinha assim, Coca-Cola. Outras pessoas podem usar aquela marca? Não, porque é uma marca exclusivamente exclusiva da Coca-Cola. Dessa forma, cabe a ela utilizar tal marca.
Perfeito? Então, nós vamos estudar isso, tá? Vamos estudar essa proteção dada ao empresário. Tranquilo? Vamos lá, então, adiante, né? Aspecto histórico, né? O ramo jurídico muitas vezes referido pela expressão marcas e patentes tem início na Inglaterra, né? Mais do século antes da primeira Revolução Industrial, com a edição do Start of Monopolies, de 1923, referido ao autor da invenção a possibilidade de continuar buscando novos inventos e aprimorar os já existentes. Além disso, ó, isso é no mundo, né? E no Brasil, como é que é? Tá lá, ó. No Brasil, a primeira legislação de que se refere notícias sobre direito material, denominado propriedade industrial, datada de, olha só, 1809. Olha só, quando o príncipe regente baixou o alvará que referia ao inventor o privilégio de exclusividade durante o período estipulado em 14 anos sobre eventuais invenções que fossem registradas na Real Junta de Comércio. Olha que interessante. Então, ó, temos aqui um pontapé mundial, também temos um pontapé, né, nacional no Brasil, né? Então temos lá, né, a nossa República de 1808, né, nosso príncipe regente 1889, né, já foi lá e fez essa garantia. Quem inventasse algum produto novo teria direito a essa exclusividade por 14 anos. Então veja, não é algo recente, tá? Algo bem antigo já, né? Então invenções, marcas, patentes são presentes aí na nossa sociedade, né, ao longo dos anos. E por exemplo aqui, posso citar 1889, 1809, né, que foi um período ali que existiu a primeira existência da proteção da propriedade industrial. Tranquilo? Continuando aqui então, seguindo em frente, né? Propriedade industrial e o direito autoral, né? Tá lá, ó. A propriedade industrial e o direito autoral são duas vertentes que compõem a chamada propriedade intelectual. Assim, a propriedade intelectual é um gênero a qual possui duas, né, do qual o direito autoral, ramo do direito civil, e a propriedade industrial, sub-ramo do direito empresarial, são espécies. Olha só, então veja, quando eu falo do tema, né, propriedade industrial, ele faz parte a um tema mais amplo, ele é uma espécie. Qual que é o gênero? O gênero é propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual é o gênero, a qual escoa duas espécies, a propriedade, né, industrial e a propriedade autoral. Então temos a propriedade intelectual e dela sai duas espécies, a propriedade industrial e a propriedade autoral. O que é uma e o que é outra? A propriedade, né, intelectual é um gênero que nós conversamos até agora, né? A propriedade autoral, né, que é a primeira espécie, a propriedade autoral, refere-se, nesse caso, à questão da proteção dada ao próprio indivíduo, né? Ela está presente no ramo do direito civil. Por exemplo, músicas, poemas, veja, não está relacionado com o direito empresarial, e sim com o próprio indivíduo, né? Então isso é propriedade autoral. Se eu crio uma música, faço uma letra de uma música, crio um CD não, né? Uma obra de arte, se for o caso, né? E aí tem uma propriedade autoral sobre aquilo lá. Perfeito? Agora, a propriedade industrial, que vamos estudar aqui no direito empresarial, né, essa é diferente, né? Essa diz respeito às patentes, às invenções de cunho industrial, que já vou explicar para vocês. Perfeito? Então são coisas distintas. Professor, propriedade autoral, a gente não vai estudar? No direito empresarial não estuda essa propriedade autoral, como regra geral, lógico, né? Como não estuda, por quê? A propriedade autoral pertence ao direito civil, é um ramo do direito civil. Então, por exemplo, lá, músicas, tudo isso pertence ao direito civil nesse caso. No direito empresarial, vamos estudar a propriedade, né, industrial, nesse caso aqui. Tranquilo? Na sequência aqui, tá lá,
Propriedade intelectual, né, é um conjunto de regras de proteção sobre coisas incorpóreas ou imateriais ou imaterial, algo que não tem existência física, decorre da inteligência ou da invenção de seu autor ou inventor. Está lá. São as regras que tutelam as criações, direito autoral, e as invenções, direito industrial. Então tá lá, né? Frisa-se que o bem corpóreo, objeto da proteção jurídica, pode ser materializado em suportes físicos, como no caso de uma obra literária, conforme já conversamos aqui. Perfeito? Tá lá também, ó, a propriedade autoral. Temos aqui uma explicação sobre o que é propriedade autoral, né? Direito autoral cuida especificamente das obras literárias, artísticas, científicas, etc. Está lá na Lei 9.610 de 98, o que não faz parte do objeto dessa obra, lógico, que vamos falar aqui agora, salvo quanto aos softwares, né, que é a Lei 9.609 de 98, que aí sim está dentro do direito empresarial. No geral, o direito autoral cuida de obras relacionadas a estéticas, às sensações corporais, às percepções, ao estado de espírito, aos sentimentos, aos símbolos, o software, exceção por ser tratado de solução técnica neste caso. Beleza? Então temos aqui um exemplo, né, de propriedade autoral, que se refere a uma obra artística, né, ou algo sonoro, né, nesse caso, né, e a propriedade industrial, que é o que vamos estudar aqui nessa aula. Vale ter em conta que a palavra indústria está relacionado ao fato de que o setor industrial foi o primeiro que começou a registrar a marca e patentear as invenções, o que com o passar dos anos também acabou sendo utilizado pelo comércio e pela prestação de serviços em geral. Então comigo aqui, ó, temos lá, né, propriedade intelectual, temos a propriedade autoral, que é direito civil, né, que trata-se lá das proteções dadas para o indivíduo, né? Por exemplo, a questão, falei várias vezes já, a questão de proteção à música, a filmes ou algo assim. Propriedade, né, industrial, que é o que vamos estudar aqui hoje, essa do direito empresarial, trata-se da invenção, da marca, da patente. Eu confesso para vocês, né, que muitas vezes essa questão da propriedade industrial, o nome é meio confuso. Professor, mas propriedade industrial, né? Por que usar esse nome? Porque a primeira invenção que existiu, né, era uma invenção dada, né, pela indústria. A marca surge pela indústria, né? Então assim, e aí surge o termo propriedade industrial, perfeito? Mas não vamos confundir. Propriedade autoral é uma coisa, propriedade industrial é outra. Perfeito? A autoral se refere, né, ao próprio indivíduo, a proteção individual pelas suas invenções, perfeito? Daí podemos colocar lá obras literárias, obras científicas, entre outras. E a propriedade industrial, que é o que vamos estudar, trata-se, né, de proteção dada ao empresário. Trata-se de uma invenção, de uma marca, de uma patente ou algo assim. Perfeito? Tudo bem? Continuamos aí então, ó. Finalidade, né? Para que serve nesse caso? Vou grifar aqui, ó. Principal ponto é a proteção, tá? É a proteção. Ficou meio riscadinho ali, mas é a proteção, né? Se essa proteção não existisse, certamente geraria um desestímulos a novas invenções. Bom, o que temos aqui, pessoal? Para quê, professor? Para que serve a propriedade industrial? Não entendo para que serve. Muito simples. Para a proteção ao inventor. Que proteção é essa? Para a proteção de exclusividade. Só ele pode patentear aquele bem. Se eu inventei uma nova caneta, né, um novo formato, um novo design, né, fui lá e registrei essa minha invenção, pronto, eu sou o dono, eu tenho uma proteção, somente eu posso usar tal objeto. Ou, lógico, passar para terceiro, ou lógico, né, passar para outra pessoa tranquilamente. Mas veja, então, ela vem com essa intenção. Quando eu penso assim, professor, eu sou dono de um imóvel, vou registrar, dentro daquela famosa frase, quem não registra não é dono, só a partir do registro que eu passo a ser dono daquela propriedade do imóvel. Beleza? E agora?
E a propriedade dada intelectual, inventei algo, também tem que ter, né? Então, foi feita essa propriedade industrial com essa finalidade da proteção daquele indivíduo. E também, né, pessoal, é algo mais correto a ser feito. Pensem comigo, se eu fosse um inventor é algo importantíssimo, né? A nossa civilização, a nossa sociedade está em constante desenvolvimento e as invenções são importantíssimas, né? Imagine só, se eu invento um objeto, a outra pessoa vai lá, copia, utiliza. Pode isso? Acho que não, né? E aí, se fosse eu inventor, eu largaria tal ato, né? Tal profissão. Porque, lógico, se eu invento, alguém vai lá, copia e segue a vida, não seria justo, né? E também não afomentaria a profissão de inventor neste caso. Dessa forma, tá? É dado esta proteção neste caso. Tranquilo? Tranquilo, né? Perfeito. A finalidade aqui é a proteção do ponto em si. No Brasil, né? Propriedade industrial tem seu fundamento na Constituição Federal, né? Lá no artigo 5º, inciso 29, por sua vez, na esfera infraconstitucional, está na Lei 9.279 de 96, tá? Veja, então aqui, ó, o nosso texto constitucional, ele vai somente dar uma proteção de forma genérica, para apresentar lá o artigo que já eu coloco para vocês aqui, né? Mas a lei infraconstitucional que trabalha o tema, né, neste caso aqui, ela está na Lei 9.269, né, de 96. É essa norma que vai regulamentar tudo, a patente, a invenção, o modelo de utilidade, né, todas essas invenções estão registradas nela. Tá bom? A Constituição Federal só deu um apanhado geral. Perfeito? Bom, talvez tenha uma dúvida aqui agora com vocês, né? Professor, e se eu inventei um produto? Eu vou ficar como dono para sempre? Imagine lá, o cara inventou um produto, estamos passando agora pela pandemia do coronavírus. O cara conseguiu inventar um produto, o sujeito inventou um produto que consegue uma máscara, um equipamento que consegue neutralizar tal pandemia. E aí, ele é dono? O monopólio das informações é dele? Calma, não é bem assim, tá? Veja, todo produto inventado, depois de certo tempo, ele deixa, né? Ele cai em domínio público. Ele deixa de ser do sujeito e cai em domínio público neste caso. Eu deixei mais para trás aqui para caber na câmera aqui, né? Tô muito gordo, por sinal. Brincadeira, ó. Brincadeira, mas é verdade, né? Ó, então é o seguinte, não é para sempre, né? Não é que eu inventei algo, eu sou dono para sempre. Não. Depois de certo tempo, ele cai em domínio público e toda a sociedade pode, né, receber esse produto. Perfeito? Então, não é para sempre. Ele tem prazo de duração. Tanto a patente, tanto a marca, tanto o desenho industrial, né, tanto a invenção, todos eles possuem um prazo de duração. Perfeito? Não é para sempre. Tem um prazo de duração, neste caso, né, que já mais para frente vamos estudar. Perfeito? Então, fique bem claro isso para vocês, tá? Não é para sempre que eu sou dono. Ele vai durar, né, por um prazo. Eu tenho um prazo de duração que eu tenho uma exclusividade. Depois desse tempo, ele cai em domínio público, né, neste caso. Tranquilo? Perfeito? Vamos lá então. Continuando aqui, meus amigos, ó. O artigo 5º, tá lá, ó, inciso 29, tá lá. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários, ó, para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes empresariais e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento técnico-econômico do país. Então veja, nossa própria Carta Magna, né, nossa Constituição Federal, colocou essa proteção existente, né, que existe aqui, uma proteção dada no empresarial, a propriedade autoral e as invenções também têm a proteção temporária, conforme acabamos de falar aqui, não possuo o monopólio desse invento. Eu tenho uma proteção temporária neste caso. Perfeito? O próprio artigo 5º aqui fala sobre isso. Continuando lá, ó.
Bom, o INPI, vou mostrar com vocês aqui rapidamente. Instituto Nacional, né? Instituto Nacional, quando não apaga, opa, agora sim. Tá lá, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? Então, temos aqui o INPI. O INPI é um instituto que dá uma proteção, né? Ele é um ente cabível. Quando eu faço, professor, inventei algo novo, algo não existente, ou melhor, coisa simples até, criei uma marca. E agora o que eu faço? Eu envio, né, para o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele é o órgão cabível, né, o órgão competente para visualizar se aquilo realmente é uma invenção, se aquilo já existe, por exemplo, ó, isso já existe, não precisa. A minha marca, fiz um desenho aqui, escrevi Coca-Cola no desenho, não, isso aí já temos, né? Já existe essa marca. Dessa forma, cabe a esse instituto essa proteção nesse caso. Beleza? Continuando, ó, então o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI lá, né, tem essa função, o órgão administrativo brasileiro, que tem como finalidade, entre outras atribuições relacionadas à propriedade industrial, conceder a titularidade às patentes efetuadas no registro da marca. Então, é responsabilidade do INPI fundamentalmente abranger o registro das marcas, concessão de patente, averbação do contrato, transferência de tecnologias, entre outros. Então, veja, cabe ao INPI essa função, né? Cabe a ele registrar essa proteção, né? Visualizar se tem mais de uma proteção né? Melhor, se existe mais de uma invenção. Inventei a caneta, mas já existe essa caneta, cabe a ele. Lógico, né? Demora bastante, tá, pessoal? É rápido? Não, demora entre 5 a 8 anos. É o prazo hoje que está durando o tempo para normalmente, lógico, né? Para o órgão, o INPI, visualizar essa possibilidade de patentear ou não. Perfeito? Pessoal, então, ó, vamos fechar por aqui, né? Já vamos dar aqui, começando a falar, né? Vamos fechar por aqui, vamos fazer aqui uma revisão sobre o tema. Começamos a conversar aqui sobre propriedade industrial, né? Nessa propriedade industrial, conversamos o que vem a ser, né? Dentro delas está a patente, a marca, o desenho industrial, né, e a invenção. Faz parte aqui da propriedade industrial, que já já eu vou conversar com vocês, cada uma delas aqui no caso. Né. Falei que a propriedade industrial é uma espécie, na qual a propriedade intelectual é um gênero, né, propriedade intelectual. Do gênero da propriedade intelectual, existe a propriedade, né, autoral e a propriedade industrial neste caso. Passamos o conceito, fundamento legal, e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial também conversamos um pouco. Perfeito? Fechamos por aqui. Na próxima aula voltamos a conversar, ok? Muito obrigado por estar aí. Agradeço demais a sua presença, mesmo estando aí, né? Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos, hein?